Vamos começar mais uma série de comunicação. Dessa vez a ideia é tratar a parte histórica, então eu quero aqui pensar em tudo que a gente puder, tudo que for possível abordar do processo histórico relacionado à comunicação até a gente chegar como está hoje. Vem comigo nessa jornada, eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. No primeiro vídeo dessa série, a gente vai começar com a oralidade, porque sim, o ser humano é naturalmente comunicativo. Mesmo quando não tinha um aparato tecnológico todo, a gente tinha o quê? A nossa voz, a natureza, e a gente fala pouco disso, né? Quando a gente pensa em comunicação, muitas vezes já vem rádio, TV, internet, jornal, e a gente esquece da coisa básica que é falar com o outro. Na oralidade está inclusa a fala, acompanhada de outros aspectos, como expressão facial, gestos, os movimentos corporais e tudo mais. Antes do surgimento da escrita, em 3000 a.C., no continente asiático, chegando na Europa em 600 a.C., a gente vai falar desse quiprocó todo, num próximo vídeo, mas antes do surgimento da escrita, grande parte das histórias e de todo o conhecimento era transmitido oralmente. As memórias auditiva e visual eram os únicos recursos para você transmitir conhecimento para as outras gerações. Vocês já pensaram nisso? A inteligência, ela estava intimamente relacionada com memória. Era considerado mais inteligente aquele que tinha mais memórias acumuladas. Tanto que os anciões, eles eram considerados os mais sábios exatamente porque eles tinham muitos anos de memória acumulada. Claro, tinham também a experiência, mas também esses muitos anos de memória acumulada. Então fica essa coisa de que muito se diz até hoje, embora hoje em dia há controvérsias, posso enumerá-las, de que quanto mais velho, mais sábio se é. E uma coisa muito importante da gente entender é que numa cultura oral, o significado da palavra é muito diferente do que numa cultura que já tem a escrita. Pensa só, na cultura oral, a palavra ela existe enquanto som, e ela some muito rápido, ela é muito efêmera. Então, eu gostei de falar efêmera, achei bonito. Enfim, ela some rápido, ela só existe enquanto som. Na cultura escrita, não. Na cultura escrita você consegue recuperar aquela palavra, né? Ela tá ali num livro, num texto, num papel, num vídeo, tá escrito. Você consegue recuperar essa palavra escrita, isso não se perde no vento. E o Walter Ong, que é autor desse livro aqui, Oralidade e Cultura Escrita, que sempre é citado quando você vai falar de oralidade, ele fala que provavelmente o poder atribuído às palavras nas comunidades orais vem daí, né? Isso explicaria, né? Porque essas comunidades orais veem a palavra como depositária de uma dimensão potencialmente mágica. É uma coisa que, do mesmo jeito que vem, vai, não é recuperável. O que foi dito, está dito. E aí, falando de cultura oral, ritmo, antíteses, aliterações, assonâncias, sintaxe são elementos que, juntos, né, ali no processo de construção desse texto que vai ser falado, ajudam no processo de memorização, né, dessas formas poéticas. Segundo Ong, é ouvindo, assimilando, repetindo tudo aquilo que ouvem, que as pessoas, os participantes das culturas orais conseguem memorizar aquela história, conseguem aprender o domínio daquelas fórmulas, né? Então existe de certa forma um padrão que facilita a memorização, fazendo bom uso de todas essas características que eu citei, né? E aí você se torna apto a reproduzir as histórias que você escutou ou fazer algumas pequenas alterações, porque existe um princípio que facilitaria essa memorização e a transmissão da história oralmente. E aí quando a escrita surge, tem uma espécie de refinamento da palavra, porque agora a palavra é objeto de análise, de aprimoramento. Você pode ali ficar olhando, falar essa palavra péssima, odiei, vou mudar, vou botar outra palavra, vou botar outro negócio aqui, porque esse aqui não rolou, não funcionou, não ornou com o texto. E o procedimento de escolha para o registro da palavra escrita obedece regras fixadas previamente. E essa palavra pode ser apagada, pode ser mudada, então você vê como ela de alguma forma perde aquele caráter mágico. E é claro que essa aquisição da escrita promoveu um abalo na forma como a gente apreende o conhecimento, né? Porque realmente viver tendo a escrita é muito diferente de viver não tendo. A forma como a gente se comunica oralmente modifica quando a gente tem o conhecimento da escrita. É outra forma de se comunicar. Não é porque você sabe falar
que você se comunica da mesma forma que alguém de uma cultura absolutamente oral. A forma é totalmente diferente, porque a escrita modifica a forma como a gente apreende tudo à nossa volta. Apesar disso, o surgimento da escrita não significou que a maior parte da comunicação agora ia ser toda escrita. Até porque a alfabetização era algo que era muito restrito ao alto escalão, de preferência ao clero. A Igreja Católica dominava muito de tudo que era produzido na escrita. Então, dessa forma, os grandes sermões religiosos, eles eram uma grande forma de distribuição de conhecimento, porque você tinha aqueles grandes homens inteligentíssimos que estavam lendo grandes obras e escrevendo grandes obras e transmitindo nesses sermões todo o conhecimento, de preferência ligado à religião. E eles sabiam muito bem como adaptar cada pregação ao estilo da plateia, eles sabiam a importância que isso tinha, então sabia que tinha que mudar, por exemplo, se a plateia era urbana ou rural. Os púlpitos da Igreja Católica foram definidos pelo Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo, como um meio de comunicação de massa. E faz sentido, né, você entender isso dentro daquele contexto. Depois da Reforma Protestante, a Reforma Protestante ela teve essa ideia, entre as muitas coisas, né, que aconteceram, teve essa ideia de tirar todo o poderio da escrita da Igreja Católica, entendendo que aquilo deveria ser melhor distribuído, né, porque você saber ler e escrever, e isso até hoje te coloca numa posição superior a quem não sabe, né, dentro da sociedade. Então, naquela época, manter a escrita, a literatura dentro do domínio da igreja botava a igreja num poder muito, né, elevado. E a Reforma Protestante veio com uma das suas questões, era realmente que isso fosse mais democratizado de alguma forma. Então, depois da Reforma Protestante, a nova técnica de impressão ela ganhou força e Martinho Lutero chegou a chamar de a maior graça de Deus. Mas mesmo ele, sabendo dessa importância, achava que a igreja era uma casa da boca e não da pena. E os sermões duravam 2, duravam 3 horas, a galera ficava lá, era tipo a gente vendo filme de super-herói, sei lá, qual filme dura 3 horas. Era tipo a gente, eles ficavam lá parados, olhando tudo aquilo, era muito, atraía muitas pessoas, sabe? E é claro que os monarcas da época, lembrando que a gente tá falando de Idade Média, eles sabiam disso, sabiam da importância do que era dito no púlpito e tentavam o máximo possível adequar o discurso religioso ao discurso político, até porque a igreja e monarquias naquela época, eles eram muito próximas, né? O monarca, o rei, a rainha, eles eram indicados por Deus, então ela ainda tinha essa relação próxima, então o discurso também era muito próximo, porque se entendia o poder do púlpito. Tinha também o tipo de comunicação oral das universidades, e aqui eu não preciso dizer pra vocês quem que frequentava a universidade naquela época, né? Porque realmente, definitivamente não ia ser eu, mulher. Porque nem também quem é pobre, por exemplo. Eram poucas pessoas que frequentavam a universidade. E lá tinha o tipo de comunicação oral deles. O ensino nas universidades nessa época baseava-se em palestras, debates formais ou disputas, que era para testar essa habilidade lógica dos estudantes, e discursos formais ou declarações para testar a retórica dos alunos. A arte da fala e do gesto, vocês veem que eu tô no negócio de gesto, eu tô aqui falando muito. A arte da fala e do gesto eram consideradas pelos retóricos, na verdade, tão importantes quanto a escrita, talvez até mais, assim. Então não tinha esse negócio de escrever o artigo o tempo todo, igual a gente faz agora na universidade, era muito mais aqui, falando. Queria mesmo. E tinha também os famosos boatos, que já chegaram a ser descritos como serviço postal oral, porque funcionavam com uma velocidade ótima. Talvez continuem, boato é um negócio que funciona bem. E as mensagens transmitidas nos boatos nem sempre eram espontâneas, muitas vezes elas estavam se disseminando por motivos políticos, né, em tempos de conflitos sempre tinha um lado falando que o outro que implantou um boato. Era Idade Média? Poderia ser hoje. Muitas das informações desse vídeo eu tirei desse livro aqui, ó, Uma História Social da Mídia, do Asa Briggs, do Peter Burke. Esse é um livro que é muito indicado quando você vai estudar a história da comunicação, né? Ele é bem abrangente, vários professores indicam. Eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser comprar através desse link. Você não paga nada mais comprando por esse link, mas você ajuda o canal, a gente recebe uma pequena comissão. Então é ótimo, é muito importante para poder, enfim, dar continuidade ao trabalho. Você pode clicar nesse link e comprar não só esse livro, como, enfim, qualquer outra compra feita a partir dele. Então é isso. Até semana que vem, até o próximo vídeo, enfim, até a próxima vez que vamos nos falar aqui.